Próxima mensagem. Um trauma só poderá ser transcendido quando houver a consciência de que nós não somos a experiência, mas sim aqueles que passam pela experiência. Isso corresponde a dizer que tudo diz respeito a como você reage às situações que vivencia. Ou seja, ou você se identifica ou você observa. E enquanto houver a identificação, enquanto você não soltar, o trauma persistirá. Qual é a diferença entre observar uma experiência ou se identificar com ela? É a mesma diferença de você assistir um filme ou viver os fatos que aconteceram no filme. Imagina que você, por um milagre, escapou do ataque de um tubarão enquanto passeava nas praias do Nordeste. Talvez isso te cause um trauma tão grande que você não queira mais entrar na água. Mas uma pessoa que assistiu o filme Tubarão, talvez a aflição dela acabe junto com o final do filme. Falando de outra forma, imagina que um amigo seu fez uma besteira enorme na vida porque ele não prestou atenção em algum detalhe. Esse amigo te conta detalhadamente toda a história do que aconteceu. Aí você percebe que, se você estivesse no lugar dele, você teria feito a mesma besteira, porque não teria prestado atenção nesse mesmo detalhe que levou ele para o resultado negativo. Só que hoje, depois de ter escutado a história dele, se você vier passar por essa mesma situação, você vai prestar atenção, porque já aprendeu. Você aprendeu com a história dele, ele aprendeu com a experiência. Para você, a história foi positiva porque gerou um aprendizado. Para ele, a história pode ter sido um trauma. Você foi o observador da experiência dele, enquanto ele foi a própria experiência, ou seja, estava identificado com ela. Se nós alcançarmos a capacidade de sermos observadores da nossa própria experiência, aí sim teremos condição de superar os traumas e permitir que a vida continue. Do contrário, estaremos presos no próprio trauma. Próxima mensagem. Todos os caminhos levarão ao despertar. Somente o amor existe. Então, independentemente da situação que você esteja vivenciando, mantenha-se consciente de que ou você está experienciando o amor incondicional, ou está passando por uma experiência que fatalmente o levará à consciência do amor incondicional. E quando você compreende isso, quando compreende que não tem como fugir do amor, a gratidão passa a ser o seu estado natural. Essa aqui falou praticamente a mesma coisa que já dissemos sobre a experiência sendo agradável ou não, sempre vai nos despertar para algo, sempre vai promover uma evolução. E ao perceber isso, eu sempre vou sentir gratidão, porque mesmo quando a experiência traz dor, eu encontro um propósito por trás da dor que elimina o sofrimento, mesmo que não elimine a dor. Então, no longo prazo, de tanto colecionar gratidão aqui e ali, a gratidão será o estado natural, porque não haverá mais condição que impeça de sentir gratidão. Ela se tornará incondicional. E então estaremos vivendo o amor. Próxima mensagem. A cada insight, a cada cura, você estará oferecendo cura para todos os que estão experienciando a mesma situação arquetípica. Isso acontece pois, na realidade última, não existe separação, ou seja, o que um sente, todos sentem. E é por isso que se autoconhecer, se curar, é o maior gesto de amor que você pode ter para com o próximo. Para quem estava com saudade do Ho Oponopono, aí ó, vamos voltar a ele. O Ho Oponopono diz que tudo que vem para o consciente pode ser curado. Ou seja, nós só erramos porque o erro é inconsciente. Ninguém erra querendo errar. Você até pode pensar assim, Caio, mas eu conheço pessoas que erram sabendo sim. Elas sabem que está errado e mesmo assim elas fazem. Sim, isso é verdade. Mas vamos tentar falar de um outro nível de consciência do erro. Essa pessoa que parece estar errando de forma consciente, na verdade ela está querendo levar uma vantagem e para isso ela usa algum recurso que a gente, observando de fora, considera errado, um recurso que a gente não adotaria. Mas ainda assim o erro dela não é consciente, porque talvez ela não acredite na lei do retorno, que a gente atrai o que emana. Talvez ela não tenha consciência de que as pessoas, vendo que ela age assim, vão aos poucos se afastando dela, daqui a pouco ninguém confia nela, daqui a pouco ela não pode contar com ninguém,
Daqui a pouco a vida passou, ela envelheceu, está sozinha e não construiu nada. Mas passou tanto tempo entre a ação errada e a consequência do erro que ela não vai conseguir ligar o nome à pessoa. Então, mesmo nesses casos, é sim inconsciente. Esse erro maior para ela é inconsciente, pensando na vida como um todo. O erro menor para ela é só aquela história de que os fins justificam os meios. Então ela pensa que se ela chegou aonde ela queria, ela estava certa e não errada. Pensa num vendedor que empurra um produto para um cliente que nem precisava daquilo, só porque ele precisava bater a meta do mês, por exemplo. Mas depois de um tempo, o cliente percebe que não precisava daquele produto e ele não vai mais confiar naquele vendedor. Né? No jargão corporativo, a gente fala que a pessoa ganhou uma venda e perdeu um cliente. Por isso, também aquela frase, né, de que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Tudo isso para dizer que os erros são sempre inconscientes em maior ou menor grau. E eu usei a palavra aqui, erro, né? Eu usei a palavra erro só para facilitar a discussão, mas erro mesmo não existe. Existem aquelas coisas que me levam para os meus objetivos e aquelas que me afastam dos meus objetivos. Estou chamando aqui de erro aquelas que me afastam dos meus objetivos. E dizendo que, às vezes, o que eu faço achando que me aproximam, no fundo, podem estar me afastando dos meus objetivos. E, portanto, é inconsciente. Porque se eu acho que eu estou indo para um lado e estou indo para o outro, é inconsciente. Vou dar um outro exemplo aqui muito comum nas empresas. Pensando em três personagens, vai, um gerente, um coordenador e um assistente. O assistente deixa de fazer algo que deveria ter feito para o coordenador, mas o coordenador nem tinha pedido para o assistente fazer. Mas ele tinha expectativa que aquilo fosse feito, porque era muito óbvio que deveria ser feito, e de tão óbvio que era, ele não pediu. Nessa situação, quando o coordenador percebe que algo que era óbvio não foi feito, ele interpreta a atitude do assistente como um desleixo. Então ele dá uma bronca pesada no assistente. O assistente, por sua vez, estava fazendo tudo muito motivado e achando que estava até fazendo aquele algo a mais. Aí, de repente, ele leva uma bronca muito pesada por algo que ele não fez, mas que na cabeça dele ele nem sabia que deveria ser feito. E o coordenador não pediu. Logo, foi uma bronca para o assistente, né? Logo para o assistente foi uma bronca injusta de um coordenador que não reconhece o que ele faz de bom. E o pior é que o coordenador já passou pela mesma situação com o gerente, só que na posição de quem leva a bronca do que deveria ter feito e não fez. Vamos analisar agora. A interpretação do coordenador de que foi um desleixo é um julgamento. E a bronca pesada é uma reação emocional a essa interpretação. O assistente, por sua vez, interpreta que o coordenador é uma pessoa injusta que não reconhece. Ou seja, também é um julgamento. O coordenador reclama que o gerente faz com ele exatamente o que ele faz com o assistente. Percebe aqui a inconsciência? A bronca do coordenador no assistente é um erro inconsciente, porque afasta ele do objetivo de ter uma equipe redonda que faz tudo o que ele espera, já que desmotivado o assistente vai fazer talvez menos do que antes. E aí esse coordenador pode entrar num ciclo de demite, contrata, erra de novo, demite, contrata, porque ele não viu o erro nele. Ele acha que está no outro, mas está nele. Uai, mas se ele sofre isso do gerente, como é que ele pode não perceber que ele faz isso com o assistente? Sabe aquela história que quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece? Tá aí, ó. O erro do gerente gera uma sensação ruim no coordenador. Mas o erro do coordenador gera uma sensação ruim no assistente. Então ele não percebe que é a mesma coisa. Porque uma dói nele e a outra dói no outro. Esse tipo de conflito é muito comum em função do famoso conflito de gerações, né, nas empresas. Tem solução? Tem. Mas fica para outro dia, senão esse áudio aqui vai ficar infinito. Vamos voltar para o assunto da mensagem. Quando algo está no meu inconsciente e vem para o consciente, eu chamo isso de insight.
E se eu percebo que o que eu faço me leva para o lado oposto do que eu quero, eu mudo o que eu faço. Por isso aquilo foi curado em mim. Quando aquilo foi curado em mim, eu proporciono cura para quem está ao meu redor. Por quê? Por três motivos. Ou porque a pessoa ao meu redor vai se espelhar no meu exemplo, ou porque, ao vê-la cometendo o mesmo erro que eu cometia, eu vou falar para ela que já passei pela mesma situação e levei muito tempo para me conscientizar de que eu estava andando no sentido contrário ao que eu queria. Mas já que eu aprendi, estou entregando de bandeja o caminho para que ela se conscientize agora mais rápido que eu e tome o caminho que vai levá-la onde ela quer. Ou, terceira possibilidade, simplesmente ela vai absorver o meu aprendizado por osmose. É o famoso consciente coletivo. Outro exemplo, uma mãe e um pai que já venceram seu próprio ego e se permitiram errar, reconhecem seu próprio erro e se perdoam pelo próprio erro, automaticamente eles dão autorização para os filhos para que façam o mesmo. Eles vão se sentir à vontade para errar, assumir e se perdoar. Curo em mim, curo quem está em volta. Talvez por isso o Gandhi tenha dito: seja você a mudança que quer ver no mundo. Talvez. É só um palpite. Por hoje é isso. Tenham todos uma próxima semana de muitas e profundas experiências, de um despertar de propósito, de gratidão, de traumas liberados, de insights, curas individuais e coletivas, felicidade e amor. Ficamos por aqui. Afetuosamente, um forte abraço e fiquem com Deus.